Olá, boa tarde, quarto ano, tudo bem com vocês, meus amores? Hoje, quarta-feira, nós teremos aula de ciências, tá? Então, eu convido vocês a pegarem um livro de vocês e abrirem lá na página 131, onde nós vamos falar sobre um conteúdo muito interessante. Eu tenho certeza que muitos de vocês gostam, que são os animais, tá? Então, vamos lá para a nossa leitura. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Os animais são seres vivos, por isso são formados por células que desempenham funções vitais, ou seja, eles têm a sua própria forma de vida, né? Assim como eles precisam eles sentem cheiro, gosto, eles se desenvolvem, por isso eles são considerados, tem essa assimilação, né, com gosto, com cheiro, e são considerados vitais, certo? Existem inúmeras espécies de animais no planeta. Para estudá-las, é preciso agrupar as que apresentam as mesmas características. Assim, alguns critérios de classificação são observados para determinar qual grupo uma espécie pertence. Então, a nossa aula de hoje é sobre isso. Nós vamos estudar os grupos de determinados animais, né, as características desses animais e qual grupos eles pertencem, certo? Um critério de classificação é o habitat ou habitat, como nós chamamos. O que é o habitat? É onde vive determinado animal, determinada espécie animal, tá? Podemos dizer que existem animais vivendo na terra, no ar ou na água. No ambiente natural, podemos encontrar inúmeras espécies de animais, como cobras, pássaros, insetos, roedores, esquilos, sapos, entre outros. E aí tem a imagem, né, de dois animais, que é um terrestre e um aquático. Esses seres vivos estão adaptados às condições do ambiente, como luz, alimento, abrigo, água. Vai depender de cada animal, de cada espécie, onde ele deve morar, onde ele deve viver. Um peixe, por exemplo, ele não vai viver fora do mar, né? Ele tem que viver dentro de um rio, do mar, porque senão ele não consegue respirar. Então, ele se adapta a um determinado lugar de acordo com a sua espécie, certo? Para melhor estudar as várias espécies de animais, devemos considerar alguns critérios para determinar qual grupo uma espécie pertence. Como eu já falei, o habitat, a alimentação, a locomoção, entre outros, certo? De acordo com a convivência com o homem, podemos classificar os animais em dois tipos, tá? O doméstico, ou seja, aquele animal que ele vive perto da pessoa, ele pode ser criado como um animal de estimação, como o cachorro, o gato, uma galinha. Eles são considerados animais domésticos. Eles devem ser bem tratados e receber os cuidados específicos, porque eles podem transmitir doenças aos seres humanos, tá? Não é só simplesmente pegar, eu quero criar um cachorro, eu quero criar um gato e colocar dentro de casa, não. Ele tem que ter todo aquele cuidado com as vacinas, com a alimentação, porque ele pode vir a ocasionar algum tipo de doença, tá? Ao ser humano. E também tem os animais silvestres, que são aqueles que vivem afastados do homem. Eles dificilmente aparecem nas cidades. No entanto, são encontrados algumas espécies em zoológicos, onde eles devem também ser bem tratados, como por exemplo, a tartaruga, o macaco, o leão, né? São animais considerados silvestres, o elefante. Então, nós temos esses dois tipos, os domésticos, né, que são os cachorros, gatos, galinhas, passarinhos, jabuti também é considerado um animal doméstico que você pode criar em casa. E os animais silvestres, que são esses animais que eles devem ser criados
distante, longe do ser humano, como a tartaruga, ela tem que viver no local, no seu habitat, o macaco, o elefante, né? Todos são animais silvestres. E aí, lá na página 133, nós vamos falar sobre os animais vertebrados. São animais que possuem a coluna vertebral e um esqueleto interno formado por ossos ou cartilagens. Por exemplo, a galinha, o macaco, o peixe, o sapo. E nós, seres humanos, também nós somos considerados animais vertebrados, tá? E aí, vocês, como nós somos seres humanos, animais vertebrados, nós podemos perceber quando nós passamos a mão assim no meio da nossa coluna. Vocês podem, no meio das nossas costas, vocês podem passar e vocês vão sentir que nós temos nessa coluna vertebrada. Vocês podem fazer essa experiência aí em casa, passando a mão nas costas, certo? Classificando os animais vertebrados. Então, nós vamos agora classificar esses animais. Quais são os animais que são vertebrados, que possuem essa coluna, tá? Essa cartilagem, esse osso aqui. Os mamíferos são considerados animais vertebrados, as aves, os répteis, os anfíbios e os peixes também, certo? Os mamíferos são vertebrados e eles respiram pelos pulmões. Geralmente têm o corpo coberto de pelos e possuem glândulas mamárias para que os filhotes mamem quando pequenos, além das glândulas sudoríparas, que produzem o suor, e as glândulas sebáceas, que produzem a oleosidade da pele, que envolve os pelos. Então, os mamíferos, nós, né, somos animais vertebrados. Nós também temos os exemplos das baleias, né? Os cachorrinhos, todos são mamíferos, são vertebrados. Dentro das aves, elas também são animais vertebrados que possuem o corpo coberto de penas e na sua maioria voam. São animais bípedes, ou seja, eles possuem apenas duas patas, tá? As aves. Elas não possuem nem na boca os dentes, tá? Mas elas têm um biquinho no qual elas respiram. O biquinho serve para bicar, no caso o alimento, né? Para se alimentar. E elas respiram também, as aves respiram pelos pulmões, certo? Dentro dos répteis, são animais vertebrados que geralmente eles vivem na terra e se rastejam. Eles também podem ser ovíparos, ou seja, eles põem os seus próprios ovos, né? E tem o corpo revestido por escamas e placas duras, composto de queratina, que é a mesma proteína que tem na nossa pele, né? Tem os cabelos e as penas das aves. Nós temos exemplos de répteis, são as lagartixas, o jacaré, a tartaruga. Aí tem a imagem no livro de vocês. Os répteis vivem na água, mas muitos também vivem em ambiente aquático. Sua respiração é feita através dos pulmões, põe ovos em locais bem secos, escondendo-as debaixo da terra para poder aquecer esses ovos, para poder os filhotinhos nascer. Alguns põem ovos no local rochoso por serem bem mais quentes. Lá nos anfíbios, são animais vertebrados ovíparos, ou seja, né, eles colocam seus ovinhos dentro, muitas vezes, da água. Quando são filhotes, eles vivem na água, respiram por meio das brânquias. Depois de alguns dias de nascidos, inicia-se a transformação chamada de metamorfose. O corpo muda, perdendo a cauda, transformando-se os membros e desenvolve-se, tornando-se a partir daí adultos. Passam a viver na terra e respiram pelos pulmões e pela pele. Os anfíbios mais conhecidos são o sapo, a rã,
e a perereca, né? Então, eles passam por essa metamorfose de transformação para que assim eles se tornem adultos. E aí, dentre outros dos animais vertebrados, nós também temos os peixes. São animais aquáticos que se movimentam por meio das nadadeiras. Não têm pulmões, eles respiram pelas brânquias e gueiras, ou seja, essa parte superior do peixe aí na imagem, ó, que eu vou colocar para vocês podem ver como é que funciona. Tem as nadadeiras, né? Aí tem a cauda, nadadeira caudal, no qual eles tem o opérculo, que cobre as branquias, que é a parte como se fosse nessa parte do roxinho do peixe aí onde eles respiram, tá? Que é responsável pela respiração do peixe. E aí, tem também que os peixes, eles podem viver dentro da água doce ou dentro da água salgada no mar, né? E o peixe, ele é muito consumido por nós seres humanos, é utilizado como óleo na medicina, tem o óleo do fígado e o bacalhau. Então, tá aí as formas de respiração do peixe. Então, os animais, eles são classificados, os animais vertebrados, mamíferos, nós temos os mamíferos, as aves, os répteis, os anfíbios e os peixes, certo? E aí, lá na página 136, nós temos uma atividade proposta. Vamos lá responder com a tia. O que são animais vertebrados? São animais que possuem a coluna vertebral e o esqueleto interno formado por ossos ou cartilagens, certo? Como se dividem os animais vertebrados? Dividem-se em 5 grupos. Vamos lá: mamíferos, aves, répteis, anfíbios e os peixes. Segunda questão. Observe as palavras do quadro abaixo e complete as frases a seguir. Glândulas mamárias, vivíparos e baleia. A baleia é um mamífero que vive na água, tá? Letra B. Os mamíferos são vertebrados que possuem glândulas mamárias. Letra C. São vivíparos os animais cujos filhotes se desenvolvem dentro da barriga da mãe. Terceira questão. Observe o animal em destaque e responda. Qual o nome desse animal? Um tucano. O grupo que ele pertence é o grupo das aves. Tem bico e respira por pulmões. Os ovos, por isso é classificado como ovíparo, certo? Quarta questão. Nas frases sobre as aves a seguir, escreva V para as características verdadeiras e F para as falsas. Nós vamos falar sobre as aves. Vamos lá. Primeiro quadradinho. Todas as espécies são capazes de voar. Isso é verdadeiro ou falso? Falso. Podem colocar um F. Alimentam-se pelo bico, as aves? Verdadeiro, um V de verdadeiro. Respiram por brânquias ou gueiras? Não, é falso. Quem respira assim são os peixes. São bípedes? Sim, V de verdadeiro. Arrastam parte do corpo no solo? Não, falso. Chocam seus ovos até os filhotes nascerem? Sim, verdadeiro. Muito bem, então ficou a ordem F, V, F, V, F e V. Quinta questão. Observe as imagens e depois responda alguns questionamentos. Vamos lá. Primeira imagem aí nós temos uma serpente e a outra imagem nós temos um sapo. Letra A. Qual grupo de cada vertebrado pertence a cada um? Primeiro, a serpente, ela é um réptil e o sapo é um anfíbio, certo? Letra B. Como esses animais podem ser classificados quanto à gestação dos filhotes? Eles são ovíparos, eles nascem do ovinho, tá?
C. Qual dos animais acima passa pelo processo de metamorfose durante seu desenvolvimento? É o sapo. Sexta questão. Analise as afirmativas e marque com X as alternativas que não estão de acordo com as características dos animais vertebrados. Não fazem parte. Vamos lá. Os peixes possuem ossos ou cartilagem em seu esqueleto? Certo. Então, vocês não vão marcar. Apenas um grupo de mamíferos produz leite? Não. Então, vocês vão marcar um X. Outro. A estrutura dos peixes é composta por tecido resistente e flexível? Sim. Então, vocês não vão marcar. A maioria dos mamíferos possui um corpo coberto de pelos e respira pelos pulmões? Sim. Não marquem. O último. O esqueleto dos animais vertebrados é composto apenas pela coluna vertebral? Aí vocês podem marcar. Vocês vão marcar apenas o segundo quadradinho e o último quadradinho, porque não estão de acordo com as características dos animais vertebrados, certo? Sétima questão. Escreva abaixo de cada animal o seu nome e o grupo de vertebrados a que ele pertence. Vamos observar a imagem. Na primeira imagem nós temos um avestruz. Ele pertence a qual grupo? Ao grupo das aves. Na outra imagem nós temos um jabuti. Ele pertence ao grupo dos répteis. Na terceira imagem nós temos um sapo. Ele pertence aos anfíbios. Na outra imagem aí nós temos uma cobra. Como eu já falei, ela é um réptil, tá? Então ela pertence ao grupo dos répteis. Ela é um réptil. Aí nós temos aí uma imagem de uma orca. E então ela é um mamífero. E depois, o último, nós temos o macaco, que também pertence ao grupo dos mamíferos, certo? Então, essa foi nossa aula sobre os animais vertebrados de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês façam a atividade, tá? A tia já está fazendo a correção com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus e até nossa próxima aula. Tchau!